Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Sem dúvidas, depois dessas doces palavras, a satisfação do coração é maior. E vontade de falar já não tenho, mas como é meu dia, inshallah vou tentar falar. Estamos muito satisfeitos por termos recebido o convite neste masjid e estamos muito satisfeitos por recebermos esta consideração, porque na verdade raras vezes nós recebemos consideração vinda de muçulmanos, e quando se trata de alimos a coisa ainda é mais lisonjeante. Quando a gente recebe considerações de alimos, a coisa é mais lisonjeante. Portanto, Sheikh Sayyid Habib, jazakumullahu khairan, ou jazakallahu khairan, pela coragem que nos deu. Aliás, desde o primeiro dia que o Sheikh conheceu-me, sempre deu-me esta coragem, que olha, Abdurrahman, vai em frente, mas o caminho é espinhoso. Sempre disse isto. E sem mais delongas, hoje vamos falar sobre a compilação da Bíblia. Muitas das vezes, mas queria primeiro alertar aos irmãos que tudo o que eu vou falar vai ser com base na versão, isto é, a partir de outro ângulo. Nesse caso, na versão cristã, o que eu quero, cristã ou judaica, o que eu quero é que tenham uma conclusão da mensagem que eu vou trazer. Inshallah, pode ser que a partir do mesmo tema o Sheikh Sayyid Habib traga a partir de outro ângulo, que é para podermos juntar as coisas, não é? E formarmos uma e única coisa. O que é que temos que concluir? Nós temos que concluir, temos que resumir, temos que ter esta capacidade de que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Taurat, Allah revelou o Injil, Allah revelou o Coran, não revelou nenhum livro chamado Bíblia. Esta é a conclusão que nós temos que chegar. Mas para tal, devem primeiro escutar os meus argumentos de acordo com a Bíblia, e depois, inshallah, esta fusão entre eu e Sheikh Sayyid Habib se calhar poderá ser muito benéfica para nós, pois o Sheikh Sayyid Habib poderá trazer as coisas a partir do Islã, islamicamente, o que quer dizer com isto, que é para chegarmos à mesma conclusão, inshallah ta'ala. Não é hoje, mas qualquer dia, inshallah, Sheikh poderá fazer essa palestra. Bom, muitas das vezes nós ficamos em dúvida se Bíblia é palavra de Allah ou não é palavra de Allah. Como é que a Bíblia foi compilada? E mais dúvida aparece. Musa alayhi salam foi-lhe dado o Taurat, e os judeus acreditam no Taurat. Será que Musa foi um judeu e foi enviado para o povo judaico ou para o povo judeu? Isa alayhi salam foi-lhe dado o Injil, e os cristãos seguem o Injil, nesse caso o Evangelho. Será que Jesus foi cristão e foi enviado para os cristãos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe o Coran, foi-lhe dado o Coran. Será que só Muhammad é que é para os muçulmanos? E se só Muhammad é que é para os muçulmanos, por que nós afirmamos que Moisés foi um muçulmano? Por que nós afirmamos que Jesus foi um muçulmano, enquanto que as mensagens destes profetas são seguidas pelos outros povos? Esta é a pergunta pertinente. Por isso, vou tentar responder. Não sei se o tempo vai me permitir, mas eu já preparei aqui as minhas digamos, páginas para poder responder. Primeiro, temos o Êxodo 32. Êxodo 32... versículo 15 até 22, diz o seguinte. Desculpa. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas de pedra do testemunho que estavam escritas nos dois lados, na frente e atrás. As tábuas de pedra tinham sido feitas por Deus, e os mandamentos que estavam gravadas nela tinham sido escritos por Deus. Quando Josué ouviu os gritos do povo, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não, ouço gritos de
isto é, não ouço grito de vitória. Repito, Moisés respondeu: não ouço gritos de vitória, nem lamentos de derrota. O que ouço é o som de pessoas cantando. Moisés ficou muito irritado quando chegou ao acampamento e viu o bezerro de ouro e o povo dançando. Então atirou as tábuas ao chão e elas se partiram em pedaços junto ao monte. E Moisés agarrou o bezerro que o povo tinha feito, o lançou ao fogo e fez com que se tornasse pó. Depois espalhou o pó na água e fez com que os israelitas bebessem daquela água. Moisés perguntou a Arão: que mal fez o povo para que o tenha feito cometer um pecado tão grande? 22. Arão respondeu: Senhor, não se irrite comigo. Bem sabe que o povo está sempre disposto a fazer o mal. Este é o povo de Moisés. Nós sabemos que o Moisés, estou a ler a Bíblia, não estou a ler o Corão, estou a ler a Bíblia. Moisés foi enviado para salvar, para tirar da escravidão aquele povo que estava no Egito. Qual é este povo? Povo israelita. Mas vejam, quando este mesmo povo saiu do Egito, quando encontraram o mar, insultaram a Moisés. Moisés recebeu ordens de Allah para bater o seu cajado no mar e dividiu o mar. Mesmo depois de terem atravessado, o povo israelita viu as consequências que passaram, ou que passou o povo de Faraó. Mesmo assim, os israelitas não deixaram de insultar a Moisés, não deixaram de criar problemas para Moisés. E, por conta disto, eles ficaram perdidos no deserto. Isto aconteceu no deserto quando Moisés foi chamado para o Monte Sinai para ir receber as leis de Allah, para ir receber o Taurat. Portanto, quando ele volta, encontra que o povo está a adorar o bezerro. Como eu disse, vou-vos recordando sempre, Estou a falar de acordo com a Bíblia, não estou a falar de acordo nem com o Corão, nem com o Islã, de acordo com a Bíblia. Portanto, Moisés ficou irritado com este povo. Qual é este povo? Israelitas fizeram um bezerro. A Bíblia diz que foi Arão quem fez o bezerro. Está errado. Islamicamente, inshallah, Sheikh Sayyid Habib vai explicar. Não foi Arão quem fez o bezerro. Portanto, qual é este povo que fez esta bagunça? Desculpa a expressão. Qual é este povo que criou esta confusão, que estava ainda disposto a adorar outros deuses fora do Deus único? É aquele povo que Moisés foi salvar aonde? No Egito. É aquele povo que era escravo aonde? No Egito. Portanto, depois de tantas mercês, depois de tantos favores que Allah subhanahu wa ta'ala mostrou a este povo, mesmo assim eles quiseram que fosse-lhes feito um Deus para poderem adorar, para poderem associar ao outro, isto é, ao Deus Altíssimo. Isto é idolatria. Estavam acostumados à idolatria. Estamos a ver que esta indisciplina está a acontecer mesmo no tempo de Musa alayhi salatu wassalam, de acordo com a Bíblia. E depois deste cenário, Moisés conseguiu se acalmar. De acordo com a Bíblia, diz que morreram, isto é, Deus ordenou a morte daqueles que pecaram e tudo mais, mas só para corrermos atrás do tempo, Moisés não conseguiu levar o povo à terra prometida. Não conseguiram entrar em Canaã. Não conseguiram entrar na Palestina. Moisés morreu. Depois de Moisés morreu, quem sucedeu-lhe? De acordo com a Bíblia, quem sucedeu Moisés foi Josué. Josué, isto é, deixa-me voltar um pouco para trás. O povo judeu mostrou uma rebeldia muito grande, pois quem agitou as outras tribos para que adorassem ao bezerro foi o povo judeu. Nós sabemos que os israelitas estavam divididos em 12 tribos, e a tribo maioritária e forte era a tribo judaica, e até hoje continua a ser a tribo judaica. Portanto, quando Moisés volta com as tábuas, quando Moisés volta com a lei de Deus, ele fez uma cópia desta mesma lei.
cópia para a tribo de Judá, cópia para a tribo de Levi. A tribo de Judá não cuidou da cópia que lhe foi concedida pelo Moisés. A tribo de Judá não cuidou como devia ser. Desperdiçaram, desleixaram. Mas a tribo de Levi qual? É a tribo de Musa alayhi salam. Musa não foi judeu, de acordo com a Bíblia. Musa não foi judeu. Musa foi um levita. Foi da tribo de Levi. Portanto, a sua tribo Musa cuidou bem daquelas tábuas, do Taurat, neste caso. E quando Musa morre, as relíquias, assim como, isto é, relíquias são coisas pertencentes a Moisés, assim como as tábuas, que era o Taurat, foram guardadas na Arca de Aliança. Isto tudo foi guardado na Arca de Aliança. Josué, quando toma o poder, eles enfrentaram o inimigo. Vocês sabem muito bem que mesmo o Corão atesta isso, que havia inimigo na terra de Canaã e Musa ordenou que fosse-se lutar contra aquela gente que era para os tirar. O que o seu povo disse? O seu povo disse: vai tu e teu senhor lutar, nós estamos aqui sentados, há de nos encontrar aqui. Portanto, Josué foi quem conseguiu derrotar, foi quem conseguiu lutar contra aqueles que haviam ocupado as terras de Canaã. Mas sempre que eles fossem à luta, carregavam a Arca da Aliança, contendo as relíquias, assim como o Taurat, dentro desta mesma Arca da Aliança, como forma de homenagear a Musa alayhi salatu wassalam. Josué liderou e conseguiu vencer. Entraram na terra prometida. E eu vou sempre vos recordar, isto é de acordo com a Bíblia. Conseguiram entrar na terra prometida. E quando lá entraram, Josué esteve em frente da situação, esteve em frente do povo. Enquanto Josué vivo, as pessoas obedeciam às ordens de Allah, às ordens de Deus, às leis nesse caso. Mas deixe-me ainda dizer que quando eles chegaram em Canaã, na Palestina, deixaram a Arca da Aliança no templo de David, isto é, em Jerusalém. Deixaram o Taurat em Jerusalém. A Arca da Aliança estava no Baitul Maqdis, lá dentro. E assim o povo continuou sendo guiado pelas leis de Allah, pelas leis da Taurat. Mas o tempo foi passando. Josué também saiu deste mundo. Quando Josué sai do mundo, vieram outros profetas. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão, de acordo com o Corão 2, versículo 87, se a memória não me trai, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Depois de Musa alayhi salatu wassalam, vieram outros mensageiros. Portanto, Allah foi enviando mensageiros. Neste momento em que Allah enviava os mensageiros estes que não desprezaram o Taurat, o povo seguia o Taurat, o povo seguia as ordens de Allah, o povo seguia a Sharia. O povo não se desviou. Quando a gente diz que o povo seguia as leis de Allah, estamos a dizer que o povo era muçulmano, era submisso às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. O povo era submisso às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, no tempo de Musa tentaram desviar-se, mas depois endireitaram-se. E neste período em que havia profetas ou mensageiros que Allah foi enviando, o povo ia observando a lei deixada por Moisés, isto é, o Taurat. O Taurat. E agora, de acordo com a cronologia bíblica, temos um momento em que Israel chegou a ser governado ou reinado pelos reis. Passa a repetição. Os reis é que estavam sob controle de Israel. Aí começa novamente a bagunça. Começa novamente o desvio do povo. Deixa ver. Segundo Reis, ou Primeiro Reis 12, versículo 25 até 33. Diz o quê?
Siquém era uma cidade da região montanhosa de Efraim. Jeroboão, acredito que todos estão acompanhando, e não vou poder assim voltar porque estou em frente de intelectuais. Siquém era uma cidade da região montanhosa de Efraim. Jeroboão a fortificou e morou ali. Depois se mudou para a cidade de Peniel e a tornou num forte. Sim, vou repetir. Siquém era uma cidade da região montanhosa de Efraim. Jeroboão a fortificou e morou ali. Depois se mudou para a cidade de Peniel e a tornou num forte. Jeroboão pensou: a dinastia de Davi recuperará o reino. Se as pessoas continuarem indo a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, o povo então buscará que Roboão, rei de Judá, seja também rei de Israel. Se isso acontecer, eles me matarão. Portanto, o rei pediu conselho aos seus sábios no que diz respeito ao que devia fazer. Eles deram a sua opinião e Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Jeroboão, esse rei de Judá, fez 2 bezerros de ouro. Estamos a ver que os bezerros aqui já estão novamente a entrarem já no Israel. Antes foi no deserto, com o próprio Moisés. E depois passou aquela fase de envio de mensageiros. Agora este rei já está a trazer novamente a este sistema de bezerros. Portanto, o rei Jeroboão disse ao povo: não deve ir mais a Jerusalém para adorar. Quem está a dizer é o rei. Não devem ir mais a Jerusalém para adorar. Israel, estes são os deuses que os tiraram do Egito. Israel, estes são os deuses que os tiraram do Egito. O rei Jeroboão está a proibir o povo israelita de ir adorar a Deus e está a desviar o povo israelita para a adoração de bezerros. É Bíblia, vou levantar mais uma vez. Antes, amanhã vão dizer que não estava a ler ao Corão. É Bíblia. O rei Jeroboão colocou um bezerro em Betel e outro na cidade de Dan. Os israelitas viajavam para as cidades de Betel e Dan para adorar os bezerros. Isto foi um pecado muito grave. Também Jeroboão construiu templos em santuários sobre as montanhas. Escolheu sacerdotes das diferentes tribos de Israel. Não escolheu sacerdotes que eram só da tribo de Levi. Vejam lá, o rei Jeroboão também inaugurou uma nova festa como a celebrada em Judá. Mas esta festa era celebrada no dia 15 do 8º mês. E o rei ofereceu sacrifícios no altar da cidade de Betel e também escolheu sacerdotes em Betel para prestarem serviço nos santuários que fez. O rei Jeroboão decidiu a data que ele quis para a festa dos israelitas, no dia 15 do 8º mês. Nesta data, oferecia sacrifícios e queimava incenso no altar que construiu em Betel. Aqui, respeitados irmãos, mais uma vez o povo israelita já está a cair no erro. Depois deste povo ter obedecido às ordens de Allah, ter seguido o Taurat genuíno, agora o povo está mais uma vez metido numa confusão, isto é, adoração de bezerros. Porque quem fez isto foi o rei Jeroboão. Segundo Reis 21, versículo 1 até 16, diz assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e governou por 55 anos em Jerusalém. Aquele rei já passamos, agora estamos na fase de um outro rei, que se chama por Manassés. O nome da sua mãe era Efzibá. Ele fez o que não agradava ao Senhor. Cometeu os pecados terríveis que cometiam as nações que o Senhor expulsou do país quando os israelitas entraram. Manassés construiu de novo os santuários sobre as montanhas que seu pai Ezequias tinha destruído. Também construiu altares de adoração para Baal e fez um poste de Azerá. Assim como tinha feito Acabe, rei de Israel, Manassés adorou e serviu as estrelas do céu. Construiu altares em honra a deuses falsos no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: eu porei meu nome em Jerusalém.
Manassés construiu altares para as estrelas do céu no pátio do templo do Senhor. Queimou o seu próprio filho em sacrifício. Praticou a magia e a adivinhação. Ele também consultou médiuns e feiticeiros. Manassés fez tantas coisas que desagradavam ao Senhor que causou a sua ira. Manassés fez uma estátua de Azerá e a colocou no templo. O Senhor tinha dito a Davi e aos seus filhos Salomão acerca do templo: escolhi Jerusalém em todo Israel, porei meu nome em Israel para sempre. Eu não farei com que os israelitas saiam da terra que dei aos seus antepassados, mas deixarei que fiquem se obedecerem a tudo o que ordenei e os ensinamentos do meu servo Moisés. Os israelitas ficariam no Israel se eles obedecessem às ordens do Torá, isto é, as ordens deixadas por Moisés. 9. Mas eles não ouviram a Deus, e Manassés os levou a fazer piores maldades do que as outras nações que moravam antes de Israel na terra de Canaã, e que o Senhor destruiu quando vieram os israelitas para tomar posse da terra. O Senhor usou os seus servos, os profetas, para enviar esta mensagem. Manassés, rei de Judá, fez tantas perversidades maiores que os amorreus que viveram aqui antes. Ele fez pecar o povo de Judá com os seus ídolos. Portanto, eu, Senhor de Israel, prometo que trarei tantas dificuldades a Jerusalém e a Judá que todo aquele que ficar sabendo se impressionará. Medirei a Jerusalém com a mesma medida que medi a Samaria e usarei o mesmo prumo que usei para julgar a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava e esfrega um prato e o vira a cabeça para baixo. Deixarei abandonado o resto do meu povo e os entregarei ao poder dos seus inimigos, que os saquearão e os despojarão. Eles fizeram o que eu considero mal e provocaram a minha ira desde o dia que saíram do Egito até hoje. Também Manassés assassinou muitas pessoas inocentes em Jerusalém e fez muitas coisas que não agradaram a mim, o Senhor. Respeitados irmãos, aqui continua o pecado do povo israelita. O povo israelita já não se recorda do Torá. O povo israelita já está mergulhado na adoração de deuses, não de único Allah. Aquele Allah que lhes foi transmitido por Musa alayhi salatu wassalam. E aqui Deus promete expulsar, Deus promete castigar este povo por causa do pecado. Será que foi castigado? Segundo Reis 24, versículo 8 até 16. Diz assim: este é outro rei. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e governou por 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém. Joaquim fez o que não agradava ao Senhor, assim como tinha feito seu pai. Naquele tempo, os exércitos de Nabucodonosor, vamos escutar, deste lado Deus promete castigar o povo israelita. Não sei que horas termina, Sheikh. 20 e 15. Está bem, Sheikh. Tá bem. Portanto, no tempo do rei Manassés, Deus promete castigar o povo israelita, e no tempo deste rei chamado Joaquim, agora Deus quer cumprir com aquilo que ele prometeu, que é de castigar o povo israelita. Joaquim fez o que não agradava ao Senhor, assim como tinha feito seu pai. Naquele tempo, os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegaram até Jerusalém e cercaram. Quando já tinham cercado, o rei Nabucodonosor da Babilônia chegou à cidade. Joaquim, rei de Judá, saiu para se entregar ao rei da Babilônia. A mãe de Joaquim, seus oficiais, os líderes, os oficiais, também o acompanhavam. Então o rei da Babilônia capturou a Joaquim no 8º ano do reinado de Nabucodonosor. 13. Nabucodonosor levou de Jerusalém todos os tesouros do templo do Senhor e todos os tesouros do rei. Nabucodonosor, assim como o Senhor disse, fez em pedaços os artigos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha posto no templo do Senhor. Nabucodonosor conquistou todo o povo de Jerusalém, os líderes e outras pessoas importantes. Ao todo levou 1000 prisioneiros. Não deixou ninguém no país, com exceção dos pobres de Jerusalém, isto é, dos pobres. De Jerusalém, Nabucodonosor levou prisioneiros para a Babilônia. A Joaquim, sua mãe, suas esposas, seus oficiais e as pessoas mais importantes do país. Também levou como prisioneiros para a Babilônia 7.000 soldados e 1.000 artesãos e ferreiros, todos eles com formação militar.
Deus prometeu que vou castigar. Aqui Deus, por causa de tanta perversidade, então Deus castigou. Como é que fez? Deus enviou tropa de Nabucodonosor da Babilônia, veio bater Israel e capturou todos eles. Foram ser cativos na Babilônia. Foram ser prisioneiros na Babilônia, porque desobedeceram o Taurat. Desobedeceram a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah trouxe este castigo para o povo israelita e mereceu-lhes este cativo. Quantos anos este cativeiro? Quantos anos ficaram? Ficaram 70 anos. E agora? Depois, estarei a cortar sempre. Depois deles estarem na Babilônia, Deus disse que agora já chega, quero que vocês voltem para Israel. Mas lá vocês devem ser pessoas cuidadoras das leis. Mas não podiam sair sem Deus escolher alguém lá que conhecesse, que pusesse inteligência de recuperar mais uma vez o Taurat. Quem é esta pessoa? Allah escolheu Uzair. O Corão fala: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Surah At-Tawbah, versículo 30. Os judeus disseram que Uzair, Esdras, é filho de Allah. Por que os judeus disseram isso? Esdras 1, versículo 1 até 11. Diz assim: 1. No princípio, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor fez com que Ciro proclamasse um decreto. Ciro o fez circular por escrito em todo o seu reino. Isto aconteceu para que se cumprisse a profecia que o Senhor tinha anunciado a Jeremias. O decreto era este: eu, Ciro, rei da Pérsia, proclamo que o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo em Jerusalém, no território de Judá. Portanto, todo aquele que pertencer ao povo de Deus, que o Senhor seu Deus o acompanhe. Todo aquele desse povo que decidir ir para Jerusalém de Judá não deve ser impedido. Devem deixá-lo ajudar a construir o templo do Senhor, o Deus de Israel que está em Jerusalém. Todo aquele desse povo que decidir ficar neste país, nesse caso na Babilônia, que ajude aquele que vão, que envie desde onde moram ouro, prata, bens e gado junto com ofertas para o templo de Deus em Jerusalém. E depois, mais além diz: então o chefe das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, se preparem para ir a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor junto com todos aqueles que Deus tinha animado. Todos os seus vizinhos deram a eles voluntariamente muitos presentes: ouro, prata, gado e outros objetos de valor. O rei Ciro também ordenou que fossem entregues os objetos que pertenciam ao templo do Senhor. Esses objetos tinham sido levados de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele os tinha colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, disse a Mitrade, seu tesoureiro, que tirasse os objetos, os contasse e os entregasse a Sesbazar, líder de Judá. Estes são os objetos que Mitradat trouxe: 30 bacias de ouro, 1000 bacias, sei lá o que. Mas vamos para Esdras 7, versículo 1 até 26. Depois disso, durante o reinado do rei da Pérsia, Esdras partiu da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Saraías, o qual era filho de Azarias, o qual era filho de Ilquias, o qual era filho de Salum, o qual era filho de Zadok, o qual era filho de Aitube, o qual era filho de Amarias, o qual era filho de Azarias, o qual era filho de Meraiote, o qual era filho de Zeraías, o qual era filho de Uzi, o qual era filho de Buque. Esdras era um escrivão perito na lei de Moisés. Este é a que eu queria citar. Esdras era um escrivão perito na lei de Moisés, a mesma que o Senhor Deus de Israel tinha dado ao seu povo. O Senhor Deus de Esdras estava com ele e por isso o rei lhe concedeu tudo o que pediu. Respeitados irmãos, agora, depois do tempo dos reis, chega o tempo de Uzair, Esdras.
Esdras veio para recuperar a lei que havia sido esquecida pelo povo. E Esdras era um judeu nesse caso da tribo de Judá, não judeu por religião, mas sim judeu da tribo de Judá. Então Uzair veio para recuperar o Taurat, porque Allah havia lhe dado esta inteligência. E ele chegou, de acordo com Esdras 7, versículo 18, diz o quê? Diz o seguinte: você e os outros judeus podem gastar como vocês quiserem a prata e o ouro que sobrar, mas que seja de acordo com a vontade de Deus. Este é o rei Ciro que está a dizer para o Esdras, judeu nesse caso, você e os outros descendentes da tribo de Judá. Agora, quando Esdras recupera o Taurat e o seu tempo passa, os judeus, aqueles que queriam ainda continuar a adorar bezerros, queriam continuar a adorar ídolos, viram que agora nós temos uma chance de desviar a mensagem de Allah. Porque Esdras já se foi, Uzair já se foi. Uzair quem conhecia as ordens de Allah, isto é, as leis de Allah. E ele, como já se foi, nós vamos tomar como o Taurat como o nosso livro. Nós vamos estar no poder, isto é, vamos comandar o Taurat. E o Taurat ficou na posse dos judeus. Lembrem-se que antes o Taurat estava na posse dos levitas, agora na era de Esdras, de Uzair, depois de Uzair ter passado, o Taurat passou para as mãos dos judeus, alegadamente porque Esdras era da nossa tribo, sim, da tribo judaica. Então, eles fizeram tudo o que quiseram fazer. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Surah Al-Ma'idah, يحرفون الكلمة عن مواضعه, sei lá o que, lá frente, os hufazes sabem melhor dizer, né? يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Os judeus, eles mudaram, de acordo com a tradução, disseram mudaram, mas aqui a palavra original diz, eles mudam as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e se esquecem de uma parte que lhes foi revelado. Esta foi uma oportunidade dos judeus começarem a mudar tudo aquilo que eles queriam mudar, depois de conhecedor do Taurat ter saído da face da terra, que é Uzair. Então eles tomaram o Taurat e começaram a fazer tudo aquilo que eles queriam fazer. Mas para tal, eles trouxeram uma linguagem boa. Qual? Enaltecendo a Uzair. Disseram que Uzair é filho de Allah. Isto para aqueles que admiravam a Uzair poderem cair na mesma teia dos judeus. Aqueles judeus que queriam desviar a nação. Aqueles judeus que já queriam trocar o Taurat, mudarem aos poucos. Então eles enalteceram a Uzair e disseram que Uzair é filho de Allah. Nós temos muito amor para com Uzair. E assim conseguiram conquistar vários corações. E a história vem, como estamos para falar como é que foi compilada a Bíblia, no ano 250 a.C., no Egito havia muitos judeus, mas não percebiam o hebraico. O rei do Egito, chamado Ptolomeu Filadelfo II, pediu ao rei Eleazar para que escolhesse 6 judeus de cada tribo. Agora já não é judeu da tribo, judeu como religioso. Aqueles que professavam a religião judaica, o rei Ptolomeu pediu para que o rei Eleazar, o sacerdote, escolhesse 6 judeus de cada tribo e fossem a Egito para poderem traduzir o livro de hebraico para o grego, koiné, o grego comum, o grego que era falado pelos judeus egípcios. E assim fizeram. Saíram do Egito, ou saíram de Israel, 72 judeus foram para o Egito. Quando lá chegaram, traduziram, como eu disse,
citando a ayat do Corão, que Allah subhanahu wa ta'ala disse que depois de Musa, Allah enviou outros mensageiros. Portanto, não era só o Taurat, havia outros livros, mas o livro mais respeitado pelos judeus, assim como pela nação pelas nações que passaram, era o Taurat. Então, os judeus juntaram todos esses livros, foram para o Egito, lá chegaram, sentaram e traduziram de hebraico para o grego. Os livros que eles traduziram, isto é, tiraram do hebraico para o grego, o livro em grego passou a ser chamado por Septuaginta, não é Bíblia. Passou a ser chamado por Septuaginta. Septuaginta, por quê? Porque foi traduzido por 72 homens e foi traduzido em 72 dias. Assim, os judeus egípcios, falantes da língua grega, ficaram satisfeitos. Mas o surpreendente é que a Septuaginta tinha 52 livros. Quando falamos de Septuaginta, respeitados irmãos, estamos a falar de livros do Antigo Testamento. Não sei se ainda vou a tempo. Ok, estamos a falar de livros do Antigo Testamento. Esta é a divisão, aqui é Novo Testamento. Estou a dar essa explicação porque há muitas perguntas desse gênero. Este é Novo Testamento e este volume que está aqui é Antigo Testamento, que está deste lado. É Antigo Testamento, este é Novo Testamento. Portanto, a Septuaginta é o Antigo Testamento, mas tinha 52 livros. Já está traduzido. E agora, chega o tempo de Jesus. Quando chega o tempo de Jesus, vejam o que o Corão diz. Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Imran diz: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala, resumidamente, há de ensinar esta criança. Antes dele vir, já tinha sido anunciado que Isa viria com conhecimento total e completo do Taurat. Quem havia de lhe ensinar? Allah. Se eu estiver a mentir, Sheikh Said Habib vai poder, inshallah, próximas vezes falar. Portanto, Isa alayhi salatu wassalam, Jesus, quando veio, aliás, também temos no Surah Al-Maryam, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz para Yahya alayhi salam, quando diz para ele: Ya Yahya, khudhil kitaba biquwa. O Yahya, observa o livro, o Taurat, com todo o fervor. Yahya também tinha capacidade do Taurat, conseguia, quer dizer, se um judeu aparecesse e dissesse que isto é Taurat, ele podia dizer: não, você aqui acrescentou, aqui diminuiu. Jesus tinha esta capacidade de Taurat. Se alguém aparecesse a dizer que isto é Taurat, ele podia dizer: não, isto você está a aumentar, aqui está a diminuir. Não é por acaso que no Lucas, Jesus vai para o templo ensinar os doutores aos 12 anos. Ensinava os doutores. Não é por acaso que no Mateus 21, Jesus entra no templo e derriba a mesa, as cadeiras, diz: não, vocês estão a desviar-se daquilo que é o mandamento de Allah. Como é que na casa de Allah você senta na cadeira? Se Allah está no seu trono, você também está no trono. Quem está a se humilhar aqui? Ninguém está a se humilhar. Quem é o Senhor, afinal de contas? Então Jesus derribou as mesas, assim como as cadeiras ou os assentos, né? Então, estava isso a fazer para quem? Para os judeus. Os judeus religiosos, nesse caso. Portanto, o Taurat já estava deturpado, mais ou menos, e eles tinham conhecimento total e completo. Agora, quando Jesus sai da face da terra, aparece um certo senhor chamado Paulo. Eu disse que encontramos Septuaginta, está ainda assim. Jesus encontrou Septuaginta, né? Esta Bíblia, porque foi traduzida antes da vinda de Jesus. Então, depois dele sair, aparece Paulo. Paulo, quando aparece, ele mostrou este amor para com Jesus. O que é que ele disse? 1 Coríntios 9, versículo... Vamos perdoar. 1 Coríntios 9, versículo 20 a 22, só para não falar coisas assim. 1 Coríntios 9, versículo 20 a 22, diz assim. Este é Paulo quem está a dizer:
Está a dizer o seguinte, 20. Para os judeus, eu me tornei como um judeu, a fim de ajudar a salvar os judeus. Para aqueles que são governados pela lei de Moisés, eu me tornei como uma pessoa que é governada pela lei de Moisés, a fim de ajudar a salvar aqueles que são governados por ela. Eu fiz isso apesar de não ser governado pela lei. Para os que não são judeus, tornei-me como alguém que não é judeu, a fim de ajudar a salvar aqueles que não são judeus. Eu fiz isso apesar de não estar sem lei de Deus. Sou governado pela lei de Cristo. Aqui nós percebemos que quando nós chamamos isso de o quê? A pessoa que vai aí, a ayat do Corão diz o quê? Uma pessoa que não sabe qual é o seu lugar, vai aí, vai aqui, vai ali, muda binabina, baina dhalik. Ele foi uma pessoa que estava aqui, estava ali, de acordo com o próprio versículo. Aqui está a dizer que ele ia para os judeus. Quando chegasse onde estão os judeus, ele dizia, eu sou judeu. Quando chegasse onde há pessoas que seguem o Taurat, ele dizia, eu sigo o Taurat. Quando chegasse onde há pessoas que não seguem nem Taurat, nem são judeus, dizia, eu estou convosco. Então ele fez isso para ganhar. Ganharia a eles para onde? Para quem? É óbvio, ganharia a eles para a sua religião, para a sua nova religião, que se chama por cristianismo. Mas para tal, ele tinha que enaltecer o nome de Cristo, porque havia pessoas que gostavam de Cristo. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz o quê? فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ. Isa alayhi salatu wassalam, quando viu a incredulidade do povo, ele perguntou aos seus discípulos, quem irá colaborar comigo na causa de Allah? Os seus colaboradores, os seus discípulos disseram que nós iremos colaborar consigo, sem dúvida, na causa de Allah. E faça testemunho de que nós somos o quê? Quem conhece o ayat? Nós somos o quê? Os discípulos disseram que nós somos o quê? Muçulmanos. Sim, disseram que nós somos muçulmanos. Então, Jesus, isto é, Paulo queria que estes que disseram que nós somos muçulmanos viessem ao lado dele para criarem uma religião chamada cristianismo. E encontrou uma dureza por parte daqueles que eram leais a Jesus Cristo. E é aquela história que nós ouvimos na Antioquia, ele acabou chamando os discípulos pela primeira vez de cristãos. Conseguiu fundar a sua igreja. Em nome de Cristo, ele conseguiu fundar a sua igreja. Conseguiu, isto é, alcançar os seus objetivos. E agora, onde encontrar o livro para guiar a eles? Tinham que usar a Septuaginta. Porque eles tinham uma coligação com os judeus. Atenção, quando falo sempre de judeus, lembrem-se que são aqueles judeus que fundaram também sua religião sob pretexto de que eles seguem a Moisés. E quando falo de cristãos, estou a falar daqueles que fundaram a sua religião sob pretexto de seguir a Jesus. Portanto, na altura eles não tinham um livro para os guiar. Quem podia os guiar? Levaram a Septuaginta. Usaram isto também como seu guião. E Paulo começou a fazer várias cartas. Por isso que o Novo Testamento é considerado, ou tem quatro pontos. O primeiro ponto, o Novo Testamento fala da biografia de Jesus. O segundo ponto, o Novo Testamento fala da história da igreja primitiva, que é o livro de Atos. O terceiro ponto, o Novo Testamento fala das epístolas, das cartas enviadas por Paulo a várias nações. E quarto, fala da profecia, que é o livro chamado Apocalipse. 4 pontos. O Novo Testamento é dividido em 4 pontos. Portanto, o maior número de livros que encontramos lá no Novo Testamento são as cartas de Paulo, enviando para os Gálatas, para a Galácia, para Coríntio, para Filipenses, para Colossenses, até para pessoas, para Tito. Eu até guardei este versículo aqui. Para Tito, para Timóteo. 2 Timóteo, saiu. Ok. 2 Timóteo 4, versículo 13. 2 Timóteo 4, versículo 13 diz assim. Ele já estava na prisão em Roma. Ele diz assim: quando você vier,
traga a capa que eu deixei em Troad, na casa de Carpo, como também os livros e especialmente os pergaminhos. No versículo 19 diz: cumprimente a Priscila e Áquila e a minha família de Onesíforo. Erasmo ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Faça o possível para chegar aqui antes do inverno. Irmãos, esta é uma carta para alguém. Eu escrevi uma carta para minha esposa. Esta carta, como é que vai se tornar num guião de toda a nação? Carta para minha esposa. Eu disse: esposa, eu te amo. Eu não disse que amo a vocês todos. Esta carta é dirigida a alguém. Uma carta para Coríntios. É uma nação. É uma carta exatamente direcionada para a igreja ou para os irmãos que estão em Coríntios. Como é que hoje os irmãos dizem que isto nós temos que seguir se era para os irmãos de Coríntios? Tudo bem, não estou para entrar nestas confusões, porque ainda não, o meu tema não é se a Bíblia é livro de Deus ou não é livro de Deus. O meu tema é como é que foi compilada a Bíblia. Portanto, Paulo começou a escrever as suas cartas, mas o plano aqui era de formarem um livro. E assim aconteceu. Paulo tinha um certo discípulo chamado Marcos, e a partir de Marcos escreveu-se o primeiro evangelho, que era discípulo de Paulo. Vou repetir: Paulo não conheceu a Jesus, Marco foi discípulo de Jesus, e o nome de Marco não consta na lista dos discípulos de Jesus. Podem ver isso no Mateus 10, versículo 2 e 4, onde aparecem nomes dos discípulos de Jesus, não aparece o nome de Marco. Mas o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos. E os outros evangelistas, Lucas, João, Mateus, inspiraram-se no evangelho de Marcos, que foi discípulo de Paulo. E assim aconteceu. Houve muita confusão, houve muita perseguição, até que, isto é, naquele tempo os livros ainda estavam dispersos, mas a Septuaginta ainda estava intacta. Quando chega o concílio, aliás, antes de lá, quem chama Antigo Testamento de Antigo Testamento? Quem chama? Quem chamou Antigo Testamento de Antigo Testamento foram os senhores Tertuliano e Orígenes. Tertuliano nasceu em 155 e os outros historiadores dizem que nasceu em 160, morreu no ano 220. Orígenes nasceu em 185 e morreu em 253. Podemos ver que neste momento eles passaram a chamar aquele livro que foi traduzido antes de Antigo Testamento. E agora estava em processo a vinda do Novo Testamento. No Concílio de Niceia foi onde decidiu-se que temos que ter um volume de livros onde passaremos a chamar de Novo Testamento. E tinham que selecionar os livros. Eram por volta de 300 livros. Porque nós sabemos que os discípulos de Jesus não deixou um Injil assim escrito. Os discípulos o que faziam? Ouviam, escreviam. Mas depois de Jesus ter saído da face da terra, houve esta contradição. Porque também Allah não prometeu preservar o Injil. Então, no ano 325, havia lá 300 livros que era para serem decididos quais é que devem ser livros canônicos. Livros que devem ser seguidos pela igreja. Então a igreja decidiu que a partir de já na Septuaginta nós vamos seguir 46 livros. 7 livros ficam de fora. Terceiro Macabeu, quarto Macabeu, nós não queremos. Depois, orações de Manassés, não queremos. E depois, Salmos de Salomão, nós não queremos. E depois, Salmos de David termina com 150 capítulos. Então, Salmos 151 também não queremos. 7 livros ficaram na Septuaginta. A católica levou, no Antigo Testamento nesse caso, levou 46 livros. Portanto, dos 52 que estavam na Septuaginta, a católica escolheu 46 para ser o seu cânone,
para ser os seus livros aceites, que devem ser seguidos, ou aceites como livros inspirados. Novo Testamento, aceitaram os 4 livros canônicos, como tenho sempre dito: Mateus, Marcos, Lucas e João. O resto são livros apócrifos. Mas, quando a gente fala de aceitação, não quer dizer que a decisão logo ficou, digamos, ratificada naquele momento. Passou por alguns momentos onde a Bíblia passou a ser Bíblia. Correndo, quem chamou o livro por Bíblia? Nós sabemos que Bíblia é um conjunto de livros. Quem chamou a Bíblia de Bíblia? Quem chamou a Bíblia de Bíblia foi um certo arcebispo de Constantinopla chamado João Crisóstomo. Isto no século IV da nossa era. Chamou a este livro de Bíblia. Este livro de Bíblia. Muitas vezes nós, quando vamos perguntar às pessoas, mostra um versículo dentro da Bíblia que diz que eu sou Bíblia, não encontramos. A maior desculpa é de dizer que Mateus 21, versículo 42, vem lá a palavra escritura sagrada. Romanos 1, versículo 2, diz que a Bíblia chamou-se de si mesmo como escritura sagrada. Isaías 34, versículo 16, diz que a Bíblia chamou-se como livro do Senhor, mas a palavra Bíblia dentro da Bíblia não existe. Porque quem chamou foi um senhor chamado João Crisóstomo. Resumidamente, dizer que, como o tempo já nos foge, resumidamente, dizer que o Taurat é dos muçulmanos. Os judeus usurparam. O Injil é dos muçulmanos. Os cristãos levaram. Levaram como? Chamaram de Injil um livro que não é Injil. Usurparam como? Isto é, mudaram e continuam a mudar alguns versículos que se encontram no Taurat e, desta feita, desqualificaram aquilo que é o tal Taurat. Isto é, o livro original enviado por Allah. Muitas das vezes as perguntas que soam são essas: se o Taurat é dos judeus, o Injil é dos cristãos, o Corão é nosso, então como é que Moisés fica muçulmano e Jesus fica muçulmano? A resposta é: Jesus é muçulmano, Musa é muçulmano, Muhammad é muçulmano. O que aconteceu é as pessoas usaram os nomes desses profetas para poderem nos ludibriar e ganharem o campo. Não sei se faço perceber. Portanto, por aqui, já que o tempo passou, por aqui eu termino. E algo de errado, peço muitas desculpas. Falei demais, se calhar não expliquei nada. Inshallah, Sheikh Sayyid Habib vai poder explicar nas próximas ocasiões, inshallah. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não sei se estou errado, né? Sim, sim. Disse que Jesus Cristo, o seu idioma era aramaico. Sim, sim. Eles traduziram do hebraico para grego e ficou grego. Então havia isso quando veio. Esta Bíblia estava ainda neste idioma e ele estava a combater, ou foi depois da independência? Isso aconteceu depois. Bismillahirrahmanirrahim. Bom, a pergunta aqui é se a Septuaginta foi traduzida antes ou depois de Jesus ter aparecido ao mundo. Como eu disse, a Septuaginta foi traduzida no ano 250, de acordo com a história, no ano 250 antes de Cristo. O rei Eleazar mandou 6 judeus de cada tribo para o rei Ptolomeu, que estava no Egito. 72 homens foram para lá. Em 72 dias concluíram a tradução do grego para, isto é, do hebraico para o grego. E eu disse que era o Antigo Testamento, a língua falada por Musa alayhi salatu wassalam. Portanto, Jesus falava, de acordo com a história, falava o aramaico. Quando ele chegou, não combateu, digamos, a Bíblia, mas sim veio transmitir a verdade. O Taurat verdadeiro e o Injil. Foi o que Jesus veio fazer. Agora, sim, uma das perguntas é essa, né? Se falava grego. Ele não falava grego. Só que Paulo de Tarso,
é quem falava grego. Atos 22, versículo... Atos 22... Atos dos Apóstolos 22, versículo 24 e 29. Yeah. Atos dos Apóstolos 24, versículo 22, versículo 24 e 29. Diz o quê? Diz assim. 22. Paulo e o comandante romano. Eles escutaram o que Paulo tinha a dizer até aquele ponto, mas depois começaram a gritar, dizendo... Desculpa, estou a gritar muito, né? Tirem esse tipo de homem da terra, pois ele não merece viver. 23. Enquanto gritavam, eles já tiravam suas capas e jogavam poeira para cima. 24. O comandante então ordenou que Paulo fosse levado para o quartel e que fosse interrogado para saber o motivo pelo qual a multidão gritava tanto contra ele. 25. Mas quando eles o amarraram para açoitá-lo, Paulo perguntou ao oficial que estava perto dele: vocês têm permissão para açoitar um cidadão romano sem este estar condenado? Quando o oficial ouviu isto, foi ao comandante e disse: veja bem o que o senhor vai fazer, pois este homem é um cidadão romano. O comandante então, aproximando-se de Paulo, perguntou: diga-me uma coisa, você é realmente cidadão romano? E Paulo respondeu: sim, sou. Romano, ele dominava mais a língua grega. Por isso que ele teve que usar, digamos, o seu Antigo Testamento. Eu disse que Paulo usou como guia a Septuaginta. Usou este livro porque era a língua que ele mais, digamos, dominava, né? Da Septuaginta. Agora, o Novo Testamento, o Evangelho, foi traduzido diretamente do grego também. Não foi em língua aramaica nem em língua hebraica. Portanto, resumindo, a resposta aqui é: o Antigo Testamento foi traduzido de hebraico para o grego, nesse caso, de língua falada por Moisés para uma língua estrangeira, enquanto que o Novo Testamento foi traduzido de grego para outras línguas, nesse caso uma língua que nem Moisés falou, nem Jesus falou, o Novo Testamento, mas disse que era o livro de Jesus. Faço perceber? Tá, jazakallah. Sim. Wa alaikum salam. Eu segui um bocadinho a história. Sim. Dizia que nos anos 100 e tal antes de Jesus, queriam fazer, apetrejar a biblioteca de Alexandria. Sim. Então foi aí que pediram a lei de Moisés, estavam lá muitos escravos judeus de Alexandria e recolheram os 12 tribos e fizeram isso. Então dizem que isso era o Antigo Testamento. Mas depois, 380 anos depois de Jesus, dizem que o padre Jerônimo pegou os escritos que ela apanhou lá no povo, fez a nova Bíblia que chamou Vulgata, em latim. Então, qual é a diferença de Vulgata? Tinha lá o Antigo Testamento ou... Bismillah. A Vulgata é uma Bíblia que foi de facto traduzida por São Jerônimo, mas foi depois da Septuaginta. A Vulgata, isto é, São Jerônimo apenas traduziu também só o Antigo Testamento. Não mexeu muito o Novo Testamento. O Novo Testamento apenas revisou, mas o que ele traduziu de forma inteira é o antigo, ou de forma completa, é o Antigo Testamento. Portanto, são duas fontes que as traduções do mundo conheceram: o latim e o grego. Jerônimo traduziu este, que está em latim. É uma Bíblia também que serviu aos católicos. Estas duas versões, estas duas traduções serviram à igreja, certo? Mas há uma coisa aqui que eu queria tentar partilhar convosco. Se faltam 3 minutos, como eu disse, Septuaginta tinha 52 livros. Este é o Antigo Testamento.
a Bíblia Romana Católica tinha 46 livros, Antigo Testamento. E a Bíblia Protestante tem 39 livros. Este é Antigo Testamento. E como se não bastasse, tem aqui, reservei aqui um versículo só para vocês poderem ler, ou para nós podermos ver. Marcos 9, versículo 44. Marcos 9, versículo 44, diz o seguinte. Marcos 9, versículo 44, diz o seguinte. Versículo 44 diz o seguinte. Alguém sabe ler? Falta 2 minutos. Alguém sabe ler? Ok, Arafat Kosa, mashallah. Venha ler Marcos 9, versículo 44. Sim. Faltam 2 minutos. 44 é exatamente aqui. 44 é aqui. 44. Sim. Tem só o traço. Tem o quê? Um traço. Tem um traço, não tem um versículo. Leia 46. Também não tem nada. Não tem. Irmãos, não tem os versículos que eu citei. Marcos 9, 44 não existe aqui. Marcos 9, versículo 46 não existe. Mas 43 existe, 45 existe, 46 não existe, 47 existe. Então, aqui eu quero dizer assim, se desde o do princípio a Bíblia está sendo mudada, como é que esta Bíblia vai ser um livro que pode guiar? Ou então eu posso perguntar qual é a verdadeira? Aqui tem 52 livros, que tem 46, 39, ou esta que tem até falta de versículos? Então, esta é a pergunta que todo crente deve se fazer. Bom, em gesto de finalização, queria só dizer que, inshallah, dia 23 nós vamos sair para Tete, onde vamos fazer mais um programa, inshallah, de debate interreligioso, e pedimos os vossos doás. Qualquer coisa, qualquer ferida que a gente criou, pedimos nossas sinceras desculpas. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.